No longo dos anos Deus vai agregando muitas coisas, a gente vai aprendendo muitas coisas sobre a atmosfera. E preservar essas atmosferas é algo complicado. Pegar a Bíblia Sagrada e ensinar qualquer coisa é muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Receber a unção de Deus já não se torna uma coisa tão simples. Porém, pegar a Bíblia e ensinar, a própria palavra de Deus já tem poder por si só. O fato de qualquer pessoa pegar e ensiná-la já vai trazer um certo resultado. Agora, trabalhar com atmosfera é um negócio complicado. Você quer ver uma coisa? Se entrarem 40 pessoas aqui e tiverem 60 cadeiras livres, fora as 40 preenchidas, dá a impressão que estava, isso já começa a mexer no seu coração. Todas as reuniões que estão cheias aparentam se tornar mais prazerosas do que as vazias, porque nós criamos o hábito, consequentemente por causa do sistema evangélico, que um lugar cheio é sinônimo de bênção. Jesus já chama isso em Apocalipse de inchaço. Ele chama literalmente isso de inchaço, tanto que quando ele estava com apenas 12 e agregam-se um crescimento de 70% das pessoas que estavam junto com ele, ele trata logo um jeito de passar uma peneira rápida, e o que entrou saiu do mesmo jeito. Todo mundo que já entrou, já saiu todo mundo junto. No mesmo dia que aumentou 70%, foi no mesmo dia que perdeu 70% dos membros da igreja de Jesus. Então essa mentalidade ainda ela existe. Você quer ver uma coisa? Se o congresso não acontecer nada, absolutamente nada, nem uma mosca voar, mas estiver cheio, foi bom. Na visão das pessoas, se está cheio, está bom. Agora, se tiver 15 pessoas, das 15, 6 surdos voltarem a escutar, mas 4 cegos voltarem a enxergar, e um paralítico voltar a andar, não foi tão bom como se tivesse entrado as 500 pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, isso é prática, eu tenho isso na prática, eu tenho isso na veia. Eu já fui para todas as denominações, vocês podem imaginar ministrar, e é sempre do mesmo jeito. Literalmente. Todos falam que o importante é salvar as almas, mas na realidade o importante é encher as cadeiras. E isso não é um importante, gente. Literalmente não é importante. Se fosse importante, Jesus andava com uma multidão, ele só andava com 12. Isso não é importante. Só que infelizmente, quando nós vamos construir a atmosfera, se a gente não tomar cuidado com certos detalhezinhos, por exemplo, no começo, quando nós começamos a nos reunir aqui, a gente não deixava vão de cadeira. A gente fazia o possível para todo mundo sentar nas cadeiras e tirava o resto, para não dar a oportunidade da pessoa começar a pensar esse tipo de coisa, que isso não é interessante. Isso desconstrói a atmosfera, isso não é tão legal. Atos 12:6. Abre aí para a gente aprender um pouquinho aqui sobre algo importante. A gente vai quebrar um pouquinho o protocolo, a gente vai seguir na peça que a gente estava andando antes. 12:6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas nas mãos, tá? Tem alguém com outro nome aí? Deve estar escrito grilhões, né? Alguém? Cadeias, desculpa. Grilhões, só para vocês entenderem. Troquei de novo. Grilhões são nos pés, cadeias são nas mãos, tá? Cadeias e algemas, sabe aquela algema de policial? É a mesma coisa. A diferença é que, dependendo do povo e dependendo da época, nas cadeias poderiam ter também bolas de ferro, como também nos pés poderiam ter bolas de ferro. Como essas cadeias também poderiam ser agregadas à madeira. As pessoas colocavam as mãos assim no vão de uma madeira e fechavam aquela madeira. Então, ou você ficava o dia inteiro esticado, com o corpo assim deitado no chão e não podia se levantar, ou aquela madeira você levantava com ela nas mãos. Quem entendeu, diga amém. Cadeia, mãos, grilhões, pés, tá? Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava preso dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas. E as sentinelas na porta guardavam a prisão. Preste atenção. Existe uma diferença de soldado, existe uma diferença de sentinela. Quem sabia disso? O que é soldado, o que é sentinela? Você olhou no contexto aí do texto. O que é sentinela? Quem prestou tiro de guerra aqui sabe o que eu estou falando. Quase. Se você for aí, você chega lá. Sentinela é aquele que não dorme. Soldado é aquele que faz o mesmo. Soldado e sentinela prestam praticamente o mesmo serviço. A diferença é que o sentinela ele não dorme. Ele não dorme. Se dormir, ele está frito. Sentinela é aquele que presta guarda hoje. É aquele que não dorme.
Ele fica acordado. A função do soldado, quando ele não dorme, é ser uma sentinela. A sentinela, ela não pode dormir. Absolutamente ela não pode dormir. Agora o soldado, ele vai fazer o mesmo serviço. Ele vai fazer ronda, ele vai fazer as coisas. Só que a sentinela, ela vai guardar a parte de fora. E ela não pode dormir nem um único segundo. Quando eu estudei esse texto aqui para ensiná-lo, principalmente no ponto como é que chama? De oração, um dos motivos de destacar esse texto, que as pessoas leem isso aqui e passam despercebido, é justamente o fato de ter uma sentinela na porta. Isso é algo incrível. Você vai ver no texto aqui agora, sabendo separar. Imagina ter alguém na porta que não dorme, não cochila, não pode fazer nada. Essa pessoa está ali estatuada e continuamente em atenção. É importante que você preste atenção nisso aqui. Uma vez mais, na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados. Entre dois soldados. Isso não significa que Pedro estava deitado, dormindo, e tinha dois camaradas do lado dele. Vocês estão entendendo isso? Pelo fato da palavra ser soldado e ser diferente da palavra de sentinela, não dá para afirmar se eles estavam dormindo ou não. Possivelmente sim ou não. Isso aqui é opcional. Agora a sentinela não. Na porta aqui já mudou de figura. Lá para você ver, ó. Presos por 2 algemas. E as sentinelas na porta guardavam a prisão, tá? De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Olha o texto. Então, se ele brilhou na prisão, significa que ele não passou pela porta no meio das sentinelas. Ele simplesmente apareceu dentro da prisão. Quem entendeu? Diga amém. Ele já entrou ali dentro e começou a brilhar. Agora, olha para você que coisa interessante, ó. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. Tocando em Pedro no lado, despertou-o dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias ou as algemas. 8. Disse-lhe o anjo: vista-se e calce as suas sandálias. E ele fez. Disse-lhe mais: coloca nas costas a tua e siga-me. Essa capa aqui, ela é uma coisa que depois a gente vai falar sobre ela, que essa capa é um mistério tremendo isso aqui. 9. Pedro saindo o seguia. Bom, se ele saiu, significa que ele estava dentro de algum lugar e foi para um outro. Quem está entendendo, diga amém. Ele estava dentro de um ambiente e daquele ambiente ele foi para um outro ambiente. Então ele não desapareceu dali e foi aparecer em outro lugar. Para ele sair só tem uma porta. Essa porta, normalmente ela era ou completamente de ferro, com ferrolhos, ou grades com ferrolhos. E essas grades estavam sendo guardadas por sentinela. Estão entendendo aqui? Está abrindo para vocês a história? Isso é importante. Pedro saindo seguia. Bom, seguia porque afinal de contas o anjo tinha saído primeiro que ele. Difícil ou fácil? E não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma... Bom, o mínimo que você pode aprender com visões aqui é que visões são reais, ao ponto de você não conseguir discernir o que é e o que não é. Minha mãe estava sentada na sala e de repente ela estava assistindo uma programação e ela parou e de repente no meio da sala começou a nascer uma árvore. Ela escutava o barulho. As varas da árvore, que eram como chama Jesus? Os galhos da árvore, eles começaram a fazer sombra em cima da televisão. E ela não conseguia enxergar. Aquilo começou a brotar frutos, começou a acontecer um bocado de coisa ali. Como se você estivesse vendo uma árvore nascer na sua frente. Visões são reais, absolutamente reais. Eu olhei para um homem dirigindo, estava voltando de Brumado. No segundo que eu estava olhando na mão dele, era só uma mão dirigindo. De repente eu olhei para a mão dele, eu vi a mão dele inteirinha ensanguentada. De repente eu olhei de novo, sumiu o sangue. Falei: Jesus amado. Me arrepiei do pé à cabeça. Falei: Deus, que é isso? Aí o Senhor Deus foi me contar o porquê que eu estava vendo aquilo. Foi feito um trabalho para destruir com o serviço dele. E a única forma de destruir com o serviço dele era prejudicando a dirigir, porque afinal de contas ele era taxista. Quem entendeu, diga amém. Então é extremamente real. Verso 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda,
chegaram na porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu sozinha. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo afastou-se dele. Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu, no caso matá-lo. Depois de perceber isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Esse João que você está vendo é o João mesmo. O sobrenome desse João era Marcos. Depois de perceber isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam. Deixa eu ver quantos vão começar a cair a ficha aqui. Quem habilitou as dimensões para que esse anjo tivesse autorização para chegar até Pedro? Pensa um pouquinho sobre isso para a gente terminar o texto. Batendo Pedro na porta do pátio, uma criada, diga mulher, chamada Rode, saiu para atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que era verdade. Então disseram, é o seu anjo. Que eu vou explicar isso aqui para vocês, gente. Isso aqui era um folclore hebraico, gente. Eles acreditavam que os anjos que protegiam pessoas eram parecidos com as pessoas, ou que era o próprio espírito da pessoa que estava dentro do ambiente, que era considerado como se fosse um anjo. Misticismo, como é que eu vou chamar aqui na linguagem nossa aqui? Quem me ajuda? Não, era assim, a pessoa acreditava naquilo, mas aquilo lá não é conto de carochinha, superstição, tudo nesse aspecto, superstição, ficção, misticismo. Eles acreditavam que era daquele jeito, era uma ideia maluca deles. Esse trem aí, não achei ainda a palavra, mas é tudo isso aí junto, dá para vocês entenderem, tá? E eles acreditavam nisso. Porém Pedro continuava a bater, e enquanto abriram, viram-no e se espantaram. Engraçado, eles viram a Pedro e se espantaram. Verso 16 significa que eles se espantaram, não é isso? Verso 12, parte B, onde muitos se encontravam reunidos e... Deixa eu fazer uma pergunta. Como que você ora pedindo algo e se espanta quando acontece? 17, sinalizando-lhes com a mão que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: contai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para o outro lugar. De manhã houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Quando Herodes o procurou e não o achou, interrogou os guardas e mandou que fossem executados. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali durante um tempo. Ele estava irritado com os de Tiro e os de Sidom, esses vindo de comum acordo até ele, e obtendo amizade de Blasto, camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país dependia do país do rei. No dia marcado, vestindo Herodes de vestes reais, estava sentado no trono e lhes falava. E o povo exclamava: é voz de Deus e não do homem. Coisa linda, hein? No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes morreu. Isso aqui é um princípio. Isso aqui tem que ser ensinado para líder o mais rápido possível. Todas as pessoas que estão em locais de liderança, elas precisam exercer e devolver a Deus o que é dele de direito. Porque cada vez que eu roubo a glória de Deus, cada vez que eu roubo o local que eu tenho e deixo de exaltá-lo pelo que eu tenho, pelo que eu faço, eu já auto me convido a morrer. Quem está me entendendo, diga amém. Isso aqui é muito sério, gente. Meu Jesus amado. Nós vamos continuar aqui o finalzinho.
No mesmo instante, 24, a palavra de Deus, porém, crescia e se espalhava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquela missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Vê o versículo 24 de novo, por favor. A palavra de Deus, porém... Como que uma palavra consegue crescer? Alguém está com alguma outra tradução diferente dessa, pelo amor de Deus? Crescia e se espalhava. Todo mundo está escrito crescia. É isso para mim é importante. Todo mundo está crescia aí? Todo mundo? Olha para você ver. A palavra crescia e se multiplicava. O que esse texto está querendo dizer? Vamos voltar de trás para frente, que isso aqui é importante. Crescia e se multiplicava. Pensa, como que uma palavra pode crescer? Crescer, uma palavra pode crescer sendo, por exemplo, você vai lá em Pinda, na onde? Pindamonhangaba, Setubense do Norte. Seria isso, crescer? É uma opção, não deu certo, né? Então o que será que é? A palavra não tem como ela crescer, gente. Aqui o texto está trazendo um ponto importantíssimo. A realidade que crescia aqui é da palavra. Quem é reconhecido na Bíblia Sagrada como a palavra? Aqui está dizendo que o conhecimento de Cristo se desenvolvia e era espalhado. Quem entendeu? Agora deixa eu perguntar, quem fazia esse procedimento? Vê se quem está do seu lado é discípulo. Se nós analisarmos vocábulos aqui, ou português, qualquer coisa que seja, onde você quiser, por onde você for, é impossível dar crescimento a uma palavra. A palavra, não tem como você aumentar ela. Aqui está dizendo que além dela crescer, ela tem perna para andar. A única forma de um vírus propagar dentro de um organismo, ele é andar em células. Ele precisa sair de uma célula, entrar numa outra célula, entrar numa outra célula, e assim contaminando e por aí vai, até chegar lá embaixo. Quem já teve alergia aqui, diga amém. A alergia nunca sai daqui e vem para cá, a não ser que você coce aqui. Não tem outro jeito. Ou ela vem comendo célula por célula até chegar lá, ou ela nunca vai chegar. Dependendo do tipo da alergia, ela consegue transitar pelo sangue, que não deixa de ser uma célula. Quem entendeu? Mas ela precisa do veículo de uma célula. Se ela não tiver uma célula, ela não consegue fazer absolutamente nada. É o único veículo que ela tem. Exato. Agora pensa numa coisa importantíssima aqui. Quando as pessoas estabeleceram o evangelho por células, a ideia mais ou menos era uma igreja celular. Era uma igreja que contaminasse as células corrompidas. Era o vírus combatendo o antivírus, corpo a corpo. Hoje nós temos várias igrejas, na verdade não são igrejas, são ministérios celulares. A grande maioria das pessoas estão ali se reunindo em massa, mas elas se reúnem dentro de um ministério, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Isso é perigoso. Eu vi uma matéria de um líder que ele foi consagrado a patriarca. Eu achei aquilo o máximo. Mais uma nova classe de consagração. Aí depois que apóstolo para ele já estava pequeno, era muita coisa, muito pouco para ele. Pastor já não dava, apóstolo estava pouco demais. Aí ungiram a patriarca. Engraçado. Patriarca é Abraão, e quem o fez pai de muitas nações foi Deus. Tá, Deus pode ter feito ele patriarca, não sei. É uma opção? É. Agora a pergunta é: e depois do patriarca, ele vai ser ungido aqui? Logo, logo estarão ungindo a querubim, a serafim, a alguma outra coisa, a Hércules, semideus. Eu já não sei mais para onde. Pastor, já está falando com deboche? Eu não estou falando com deboche, eu estou falando de uma forma que eu não consigo compreender. Para onde vai parar isso aqui? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a mentalidade do líder reflete nas células que o acompanham. Quem entendeu? A mentalidade do líder reflete nas células que o acompanham.
Se o líder não te leva a Cristo, você não se torna um seguidor de Cristo, você se torna um seguidor do líder que acredita servir a Cristo. Quem está entendendo? Nós estamos no único versículo ainda, 24. O crescimento aqui é da palavra, não é de um ministério. O crescimento aqui é o de Cristo, não é de um ministério. Durante quase 3 anos, eu ensinei pessoas que não frequentavam a igreja que eu era pastor. Todo dia aparecia gente nova, todo dia aparecia um período de pessoas, depois eles voltavam para o ministério deles. Aí a hora que a porca apertava, eles voltavam de novo, passavam um período comigo e voltavam de novo para lá. E evangelista, pastor, um bocado deles. Direto, vinha, ficava um período e voltava. Porque afinal de contas eles não poderiam sair de onde eles estavam, porque se eles saíssem, eles poderiam ir para o inferno, né? A Bíblia diz no capítulo 1223, no versículo 569, que se você sair da igreja amada e querida, que você é um patriota dela, você vai morrer e ir para o inferno comendo bichos. Então quando eles viam que eles não tinham mais fôlego, eles vinham, comiam alguma coisa e iam embora de novo. Só que por um período eu falei assim: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer e nem o porquê isso acontece, porque afinal de contas eu tinha a filosofia de cadeira cheia, eu não tinha a filosofia do crescimento da palavra, eu não tinha a filosofia do reino de Deus concernente ao desenvolvimento de Cristo. Ou seja, aqui, mediante a grandes obras metafísicas que aconteciam, incríveis e insondáveis que aconteciam, o evangelho, ele era propagado e a realidade de Jesus Cristo, ela era alterada. Vira para o seu irmão de Gabriel: você sabia que na Bíblia existe a palavra e o evangelho? Agora diga para ele, qual a diferença dos dois? Nunca parou para prestar atenção? 98% dos casos, quando se fala da palavra, está falando do Cristo, está falando dele em si como pessoa. Na maioria das vezes está falando sobre ele, a associação é feita a ele aqui, ao Senhor. O crescimento da palavra, ou seja, o desenvolvimento do conhecimento de quem é essa pessoa, depende de você. Nós somos células do corpo de Cristo. Se o poder dele passa por um, ele tem que passar em todos. O que vem dele tem que vir para todo mundo. Só que nós precisamos nos colocarmos como literalmente células do corpo dele, de verdade. Pergunte para o seu irmão que está do lado: você fez a palavra crescer hoje? Diga para ele, para quantas pessoas você fez a palavra crescer? Diga ao seu irmão, você fez a palavra crescer para quantas pessoas? 2, 3, 1, 4. Vira ao seu irmão e diga para ele: Pedro fez a palavra crescer para 3.000 pessoas em uma única ministração. Pastor, o senhor não sai de casa, pastor. O senhor não vem com esses papos furados, não. O senhor não sai de casa. O senhor não conversou com quase ninguém hoje. Não, sai de casa eu saio, sim. Pode ficar tranquilo que eu saio. Mas o senhor não saiu pregando o evangelho para a rua. O senhor não fez um bocado de coisa. O que é isso? Nesse exato segundo eu estou ministrando. Sabe que Deus, em que carro, em que ônibus, em que caminhão, em que cidade, em que país? Nesse exato segundo eu estou ministrando ao mesmo tempo. Nesse exato segundo eu estou ao mesmo tempo em vários lugares ao mesmo tempo, em fusos diferentes. E eu não sou onipresente. Nesse exato segundo tem DVD, tem áudio, tem vídeo, tem coisas em vários lugares do mundo inteiro, e eles estão fluindo. Pastor, isso te deixa isento da sua responsabilidade? Pelo contrário, até dormir não estou pregando o evangelho. Colocar os áudios não é para propagar o seu nome. Colocar os áudios é para dar crescimento à palavra. É para isso. Vocês conseguem entender isso aqui? Por isso nós trabalhamos com um bocado de coisa, para podermos entregarmos o reino de Deus a um tanto de gente. Queridos, eu tirei um dia o canal do ar com todos os vídeos que nós tínhamos. Um tanto de acesso, um tanto de pessoas registradas ali recebendo as novidades. Passaram-se 1 semana e meia, estava tudo lá de novo. Estava tudinho lá. E começaram a pegar os vídeos e pregar tudo de novo, colocar tudo lá de uma vez. Vocês entenderam isso aqui? Como que eu posso me esquecer, por exemplo, em Portugal, de um jovem que estava assistindo, ele estava de um culto, desesperado, faminto, queria um pouco mais, convidou alguns portugueses, convidou algumas pessoas e foram para dentro de uma casa, e foram assistir os vídeos do ministério.
E ele conversando comigo que aconteceu algo incrível. Agora a pergunta é, quando que algo incrível acontece? Presta atenção. Pedro, ele estava pregando o quê? A Jesus, ao reino dele. Prenderam Pedro porque ele estava fazendo o quê? O que Jesus mandou. Quando que você vai ver algo sobrenatural acontecer com você? Quando que você vai ver resultados sobrenaturais acontecerem debaixo da oração? Quando você estiver praticando aquilo que Cristo mandou você praticar. Ontem na reunião de quinta-feira, que nós estamos treinando algumas pessoas mais próximo, o que foi ensinado ontem foi justamente sobre isso. Sobre praticar o que Jesus te mandou fazer, para você ter a oportunidade de receber algo da parte dele. Se você quer dons, você precisa colocar esses dons em prol do reino dele, para abençoar pessoas. Se você quiser ver a sua oração ter poder, ela precisa ser em benefício de alguém, ou para cumprir o propósito dele. Senão você nunca vai ver nada sobrenatural. Quem entendeu, diga amém. O segredo do sobrenatural está relacionado com a intenção do que você quer fazer com isso. Enquanto Pedro estava pregando o evangelho, estava levando o evangelho do reino de Deus, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. A sombra dele curava. Ele colocava a mão em enfermos, e enfermos eram curados. Sinais e prodígios aconteciam. Quem está entendendo, diga amém. Isso acontecia porque ele estava pregando, fazendo a vontade de Deus, levando o evangelho do reino, procurando a santificação pessoal, que é necessário demais, faz parte da justiça. Prenderam ele e começaram a impedi-lo de levar aquilo que era para ser levado. E aí? Agora pensa, para prender um homem desse, com um homem de um lado, um homem do outro e dois na porta, porque no mínimo o povo está assustado, porque sei lá o que você vai fazer. A sombra do camarada cura. Por onde ele passa, ele arrasta multidões. Então é mais fácil eu botar alguém do lado dele. Mas o que eles não podiam contar é que ele não estava pregando o evangelho dele, ele estava pregando o evangelho do reino do Senhor dele. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? De súbito um anjo aparece, remove ele as portas começam a se abrir, ou eles transpassam, que a Bíblia diz que uma porta só abre. E todo mundo sabe, todo mundo sabe entre aspas, a grande maioria das pessoas que estudam sabem que existem portas e portas até que chegue na porta principal de ferro. Quem entendeu, diga amém. Ou eles transpassaram essas portas, ou as portas foram abrindo. A questão é, ninguém soube, ninguém entendeu como é que eles saíram de lá. O povo estava orando por eles, o povo estava buscando por eles, o povo estava pedindo ao Senhor Deus que libertasse Pedro, que o tirasse de lá, que o removesse de lá. Estavam todos clamando para que ele fosse livre. Agora, por que a oração deles foi escutada? Porque eles pediram algo que Deus queria fazer com eles. A oração deles trouxe um veículo e a oportunidade de manter o mundo espiritual aberto para que Pedro fosse liberto. Aquilo deu a Deus a legalidade para que Deus operasse sobre a vida de Pedro e o libertasse. Eles não cessaram de orar um segundo, não cessaram de clamar um segundo, até que Deus fizesse algo. Quem entendeu, diga amém. E crendo naquilo que Deus ia fazer, pelo menos na hora que orava, porque a hora que viram Pedro, ficaram assustados, espantados. Esses dois jovens estavam assistindo a ministração, existiam dois portugueses do lado. Alguém já teve algum contato com algum português de verdade? Se você encontrou com um português que crê que ele converteu a Jesus Cristo, porque senão você esquece. Eu já tive um debate com um português que tinha uma rádio famosa, boa lá em Portugal. Meu debate com ele durou umas 2h30. No final ele passou a mão nas minhas costas e falou: vejo que tu estás completamente, como é que chama aquilo? Qual a expressão que ele usou? Contaminado por este Cristo. Eu falei: o pior não é eu estar contaminado com esse Cristo, o problema é que quem se contamina com esse Cristo também fica contaminado. Gastei quase 2h30 ministrando ele. Já contei esse testemunho dele aqui várias vezes, que Deus me deu coisa do serviço dele, blá blá blá, você já escutou. Só que engraçado que esses dois céticos estavam parados lá assim, com os olhos fechados, olhando abertos e vendo tudo aquilo lá, e vendo aquilo lá acontecer e parados. Ele falou assim: pastor, nós estávamos assistindo vídeo, famintos, pelo menos eu com quem eu estava, não estou dizendo os dois, mas eu e mais os que saímos da congregação estávamos. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: pastor, saiu um pássaro de fogo de dentro da tela do computador. Até então eu fui escutando. Esse pássaro saiu e veio em cima da gente.
Quando esse pássaro saiu, que ficou em cima da gente, os 2 portugueses começaram a orar em línguas. Eu falei, pera, vamos devagar. Vamos com partes. Quem viu esse pássaro? Todo mundo. Aí eu já pisei para trás. Falei, até os portugueses, ele falou assim, não. Começaram a pular num pé só, gritar língua estranha, deram um show lá. E detalhe, eles não eram frequentadores de templos. Quem está me entendendo, diga amém. Uma coisa é você ver a pessoa fazendo e fazer igual. Outra coisa é você não ver e começar a fazer. Quantos testemunhos nós tivemos de coisas anormais acontecendo? Imagina uma lan house com quase 45 computadores, todo mundo lá. Um no Facebook, outro no Orkut, outro sabe-se Deus aonde, outro for shared. E cada uma coisa diferente. E um maluco assistindo uns vídeos de um doido pior do que ele. E de repente passa um minuto e a gente escuta um barulho. Viraram todo mundo para cá, todo mundo tirando fone de ouvido, olhando para o lado, uma cadeira voada, um cara esticado no chão. Olharam na tela, um bando de gente caída na tela. E olharam no chão, um rapaz caído com computador e tudo. Isso aqui aconteceu em Uberlândia. Se eu não me engano, o rapaz até comentou isso aqui no programa de televisão dele lá. Foi engraçadíssimo. N outras coisas que aconteceram. N outras coisas que aconteceram. Algumas coisas sobrenaturais, elas passam a acontecer quando você se propõe em fazer aquilo que Deus quer que você faça. Me ligaram ontem, um rapaz estava com uma doença crônica no estômago. Fez todos os tipos de exames, e ninguém achava que bendita dor no estômago dele era. Eu não sei se foi num dia de noite ou foi no outro dia de noite. Foi um dos 2 dias de noite. Uma enfermidade dessa, uma pessoa está sendo curada do estômago. Nem lembrei. E tchum, ele foi embora para a casa dele. Faz 3 anos que ele tinha dores contínuas. Foi embora, me ligou ontem. Pastor, lembra? E começou a contar toda aquela história toda, que se desse o microfone na mão dele era meio culto. Aí ele terminou e falou, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui embora, fiz exame de tudo quanto é jeito que você pode imaginar para descobrir a bendita dor. Cara, sumiu. Não sinto mais, não tem mais, não teve médico que achou, mas agora não tem mais nem médico que achar, mas desapareceu, pastora, não tem mais as dores, sumiu. Eu estou reparando que ela sumiu, não aparece mais, não volta, filho, nem vai voltar no nome de Jesus. As coisas começam a acontecer sem você nem tão pouco entender. Meu primeiro áudio gravado, Cristina, Minas Gerais, eu não lembro nem o nome, eu estava falando sobre, até ministrei isso aqui uma vez. Um menininho que foi curado, ele tinha uma doença feia no ouvido, vazava pus do ouvido dele, ele não escutava desse ouvido que vazava pus. Ele começou a frequentar as reuniões, ele dizia que ia brincar de bola com os meninos e ia para o templo. O pai dele não podia saber, nem a mãe dele podia saber. E um certo dia os pais deles descobriram que ele estava indo para o templo. Diga por quê? Que ele chegou em casa gritando, estou escutando mãe, estou escutando pai. Escutando o quê, rapaz? Fala comigo, fala. Aí, eu escutei o que você falou. E o que aconteceu com você? Eu fui estar na igreja. Onde você estava? Tinha saído um arranca-rabo do pai dele com a mãe dele tinha saído de casa. E o pai dele chegou em casa trindemoniado. Tinha uns 500 mil demônios dentro do pai dele. E o pai dele chegou nele para dar uma surra nele. Uma surra das braba. O pai dele catou um cabo de vassoura. Não sei se aqui para essas bandas é comum, mas na minha banda é comum catar um cabo de vassoura com a vassoura junto, de brinde. E ia descer no lombo do menino. O menino no desespero, ele não sabia o que ele fazia. E eu confesso que eu não faria isso, mas ele fez. Ele correu, catou o CD do ministério, enfiou dentro do som, deu tempo de apertar play correndo e baixou a cabeça e ficou quieto. Não sei como é que ele conseguiu fazer isso na velocidade, antes de tomar a primeira vassourada. E engraçado que ele colocou e abaixou a cabeça e falou, Senhor Jesus, me ajuda. E ele ficou esperando tomar a vassourada, talvez. 30 segundos é nada, a vassourada. 40 segundos, ele escuta um barulho. Muito mais alto que esse aqui. E começou a escutar um choro. Ele levantou a cabeça. O pai dele tinha acabado de soltar a vassoura, caído de joelho e começado a chorar. Isso que ele estava encapetado, endemoniado e ainda bêbado.
Aí ele fez a outra parte do milagre. A primeira, ele entrou dentro da casa gritando que estava curado. A segunda, ele saiu gritando: milagre, meu pai não bateu em mim. Ou seja, coisas anormais, elas passam a acontecer. Eu estou dizendo pequenininhas aqui. Coisas anormais, elas passam a acontecer a partir do momento que nós temos a oportunidade de fazermos a palavra de Deus crescer. Quando que você vai ser impedido? Quando você estiver buscando seus próprios interesses. Quando que você vai conseguir ver Deus mover no impedimento? Quando você começa a avançar no crescimento daquilo que Deus realmente deu. Quem entendeu, diga amém. Entenderam isso aqui ou não? Por isso a necessidade de se preocupar com isso aqui. Agora vamos voltar um pouquinho aqui para o versículo. Era um minutinho. 12. Depois de perceber isso, foram até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e orando. Esse muitos aqui é um termo um pouco subjetivo, porém, deixa eu explicar a gramática disso aqui para você não se assustar um pouquinho, peraí. Onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Esse muitos aqui, queridos, ele está sendo empregado aqui na mesma condição do mais com mi. Esse muitos é para denotar um grande movimento de pessoas que estavam todos em concordância buscando em prol de Pedro ser liberto, em prol de Pedro sair de dentro daquela célula. Esse muitos aqui não significa que alguns estavam orando e outros não. Aqui está dizendo que todos eles estavam em concordância, que isso era uma prática da igreja de Atos. Quer ver uma coisa? Abra no comecinho do livro de Atos, fazendo um favor. Eu estou tentando ser o mais simples que eu posso. 1 versículo 14. Vamos ler o 13 só para vocês não se assustarem, tá? Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam juntos em oração e súplicas, com mulheres como Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Mulheres aqui existiam várias, a destacada aqui no caso é Maria. Observa para você ver que todos eles estavam perseverando, eles não paravam. Segundo, eles estavam juntos na mesma direção. Terceiro, estavam aplicando orações e súplicas. Aqui o texto diz que oração não é só pedir, suplicar e pedir. Orar não. Fazer uma súplica a Deus é fazer uma petição a Deus também, é a mesma coisa. Você está pedindo algo para Ele. Quem entendeu, diga amém. Só que aqui eles estavam orando e suplicando. A oração é diferente de súplica. Só que o importante do texto é que você conseguir prestar atenção na perseverança que eles estavam fazendo juntos. Imagina eu começar a orar e sentir vontade de parar e ver que você está orando, falando não vou parar não, e continua orando. De repente você sente vontade de parar e vê que eu estou querendo orar, e você não para porque você vê que eu estou orando, e assim consecutivamente. Jesus Cristo disse para eles não se ausentarem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles começaram todos em concordância a pedir a mesma coisa. E quando há concordância de dois ou mais, é feito que a concordância tem poder em seus efeitos. E eles começaram a praticar algo que é importantíssimo, entre pedir algo que Deus quer fazer. Deus queria enviar o Espírito Santo, mas Deus precisava de um veículo para fazer isso. Qual foi o veículo? Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eles estavam todos praticando a mesma coisa. Só que o que me chama a atenção em Deus é que Deus tem poder para fazer algo. Deus é soberano para fazer algo. Se Ele quiser, Ele faz algo, mas Ele não quebra princípios. Deus, Ele deu uma ferramenta na mão da igreja dele, que a igreja dele não sabe utilizar. E a igreja dele não compreende que o veículo que ele utiliza para manifestar o sobrenatural sempre é a mesma coisa. Qual é? Agora, se esse é o veículo do sobrenatural, então por que nós não oramos? Se esse é o veículo que atrai a unção de Deus sobre o meu corpo, então por que nós não oramos? Se esse é o veículo que faz as minhas moléculas transmutarem moléculas sobrenaturais, então por que nós não oramos? Se esse é o veículo que abre portais dimensionais para que anjos desçam e cumpram a vontade do Pai solicitada pelos filhos, então por que nós não oramos? Se esse é o veículo que manifesta o sobrenatural, então por que quando Pedro bate na porta, você? Por que a gente se espanta?
Se esse é o veículo metafísico que Deus estabeleceu, que faz, queridos, Deus não ia mandar o Espírito se o povo não orasse. Quem entendeu? Ele não ia. Ele disse: não vos ausentai de Jerusalém. Agora, olha aqui para você ver, no próprio Atos ele disse: não vos ausentais de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Mas recebereis poder quando vier o Espírito Santo. Então não para até que ele volte, persevere. Tiago, fazendo favor, nessa minha tradução vai sair na frente das suas. Isso não significa que ela é melhor, ok? Capítulo 1, versículo 2. Eu poderia ter ensinado isso aqui ontem, na quinta, mas os de quinta aí já fiquem espertos. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de alguma coisa. Agora, se você prestar atenção, quer ver quem tem uma tradução diferente? Garanto pra você que você tem. Qual que é a tradução diferente sua? Lê lá, lê alguém para mim uma tradução diferente da minha. Yes. 1 e 2, 2 e 3. Passar-te por provações. Quem tem alguma coisa diferente de provações aí? Alguém tem alguma coisa diferente de provações? Todo mundo está escrito provações? Yes. Ótimo. Verso 2. Continua o seu aí, minha filha. 2 seu, deixa eu ver. 3, I'm sorry. 3. Quem tem alguma coisa diferente da dela aqui? Quem tem paciência e perseverança no mesmo versículo? As duas palavras juntas. Paciência em cima e perseverança embaixo. Vamos lá, analisem aí. O pastor está sem computador. Se eu tivesse um computador, eu falava todas as traduções suas, mas agora não tem. Olha lá. Quem está igual da Maísa aí, levanta a mão. Igualzinho. O seu está diferente? O que está escrito na sua? Lê o versículo 2, seu 2. Dela já corrigiram. Tá vendo? É a mesma tradução da dela, mas corrigiram. Tá escrito aí, João? Não, 2 e 3. Que tradução você está usando? Nova linguagem de tradução de hoje? Some desse negócio de sua mão, rapaz. Isso aí não presta não. Pega a primeira, vê lá a primeira página da sua Bíblia, vê se é a tradução da linguagem de hoje. Gente, eu não costumo questionar a tradução, tá? Mas tradução, essa aí vocês correm. Se alguém estiver utilizando nova tradução da linguagem de hoje, corre. Pelo amor de Deus. É igual a sua? Eles dizem que isso é simplificado, ajuda a ler a Bíblia. Corre disso, gente. Pelo amor de Deus. Nova tradução da linguagem de hoje. Jesus dá uma Bíblia para eles. Eu já estou sendo usado por senhor para dar uma aqui. Troquem de Bíblia. Conselho que eu dou para vocês. Sei que você já deve estar feliz com essa biblinha sua, estão acostumados com elas, mas troque. Essa tradução ela é perigosa, eu vou explicar o porquê. São traduções que... toda tradução já é feita mecanicamente e por intermédio de um homem. Ele precisa estudar vocábulos, estudar gramática, essas coisas todas, e traz do grego para o português. Aí você tem do grego para o português e do português para o brasileiro. Pegou? Pegou ou não? Eles estão tentando construir uma linguagem contemporânea da nossa época. Daqui a pouquinho isso vai estar escrito assim: Jesus disse: pô, Pedro, qual é a tua, cara? Logo, logo vai virar isso. Jesus, pô, velho, tentei lá orar para os caras não morreram, irmão. Qual que é a sua? Daqui a pouquinho vai estar desse jeito os textos. Eles estão tentando melhorar a tradução contemporânea. Então, se a nossa linguagem fosse se tornando cada dia mais paupérrima e podre, a Bíblia vai começar a ter uma linguagem paupérrima e podre. Não temos necessidade disso. Amém? Não utilizem nova tradução da linguagem de hoje, pelo amor que vocês tiverem em Jesus. Amém, queridos? Amém? Não fiquem tristes. O João, tadinho dele. Não fiquem tristes. Não precisa jogar fora. Puxa vida, rapaz. Não. Vou te dar um presente. Só que esse é oferta.
vou te dar a minha Bíblia branca para você. Rapaz, essa Bíblia eu já saí quase no jiu-jitsu com a dela, mas eu vou ofertá-la para você. Deus mandou ofertá-la para você, eu vou ofertá-la para você. O único trabalho que você vai ter é pegar uma página do Apocalipse, que é a última página que o Isaac fez a... Não vai embora sem me deixar fazer essa coisa. Agora que eu pensei no que eu falei. Oh, meu Deus. Isso que eu falo para vocês, obedece logo quem não dói. Amém? Glória a Jesus Cristo. Vamos ler de novo agora que já resolvemos o problema de tradução. Vamos avançar aqui. Agora você compra uma para ela. Pronto. Amém, irmã? Receba aí, ó. Pronto. Nós vamos comprar duas, compra uma só. Profetizando já. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Quem está com a palavra paciência, não fique triste, tá? Paciência não está tão errado assim, mas também não está tão certo. Eu vou explicar o porquê que perseverança aqui faz parte do contexto. Porque o oposto de perseverança é inconstância. Quem entendeu, diga amém. Se você ler aqui o versículo... Peraí. Verso 8. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Ou homem de ânimo dobre. Quem está com ânimo dobre aí? Ânimo dobre é isso. Vacilante e inconstante. Tá? Mesma coisinha. Ânimo dobre é um camarada que não crê em nada. Nós vamos ensinar isso aqui para vocês loguinho, mas agora não é hora disso não. Agora o versículo 4, que é importantíssimo. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta alguma. Uma das coisas que a igreja perdeu no tempo de hoje, a geração de hoje, ela perdeu a capacidade de ser perseverante. Quem está entendendo, diga amém, pelo amor de Deus. Você vai orar, a primeira coisa que você faz, não deu o resultado que você queria, você quer parar. Você não sentiu um arrepio, você quer parar. Você não sentiu o poder de Deus, você quer parar. Você não sentiu Deus falando, você não escutou Deus falando com você, você quer parar. Você começa a fazer qualquer tipo de coisa, você quer logo parar. Quando a gente desanima, a primeira sensação que a gente tem é de querer falta de perseverança. Isso é importantíssimo. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Agora, o que a igreja tem de falta de perseverança, ela tem de teimosa. Quem entendeu, diga amém. Você entendeu a palavra teimosa, mas não o que eu queria dizer. O que a igreja falta de perseverança, ela tem de sobra de teimosia. Tem pessoas que Deus disse, não faz mais isso aqui e faz outra coisa. A pessoa, ela quer insistir naquilo que Deus disse para ela não fazer. E fica ali. Ela usa toda a perseverança do mundo para ser teimosa. E quando Deus diz, filho, vai lá e faz. Não deu certo, não vou não. Estão entendendo isso aqui? Teimosia faz parte de uma cultura do reino das trevas. Se você quiser realmente ser teimoso, a única forma de ser teimoso é ser perseverante, mas naquilo que é certo. Nós dizemos várias vezes, não adianta você ter sucesso com as coisas erradas. Não adianta você insistir em algo que nunca vai dar certo. Tem mulher que insiste na mesma pessoa por resto da vida. O cara está casado, tem 700 filhos. Escreveu na testa, no corpo, em tudo quanto é lugar. O próprio Deus já falou para ela, filha, eu nunca vou te dar ele. Eu creio que um dia o Senhor vai mudar, Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele não muda, rapaz. Quem está entendendo, diga amém. É importante você conseguir compreender isso aqui. Ser teimoso é uma coisa, ser perseverante naquilo que Deus chamou para ser é outra. E aqui é um dos fatores principais que você precisa, se você quiser se desenvolver em qualquer área da sua vida. Eu estou pegando princípios bem simplesinhos hoje, do jeito que eu acredito que o Senhor Deus pediu para colocar no coração. Coisas simples, a gente não vai ficar infiltrando milhões de coisas aqui, milhões de informações, não. Hoje é dia de um evangelho mais ralinho. Vira para o seu irmão e diga para ele, perseverança. Diga para ele, já tentou tocar instrumento? Sem perseverança, você não toca. Diga para ele, já tentou cantar? Sem perseverança, você não canta. Deixa eu explicar um pouquinho aqui de técnica musical, de técnica vocal. Existem certos efeitos que você faz com a voz que você não consegue ele de primeira. Quem está entendendo, diga amém.
Você vai tentar, por exemplo, fazer um efeito de rouquidão. Eu tô rouco já, nem sei se eu consigo. Parece um grito, um desesperado, não parece? Só que você começa assim. Até a hora que você consegue puxar esse efeito de essa rouquidão meio roqueiro aqui, e você consegue fazer aqueles efeitos que a gente chama de soulback, que é muito utilizado no black music. As pessoas vão cantar e ver aquele, por exemplo, Leonardo Gonçalves. No Getsemane foi que... Vou cantar a linha reta, normal. No Getsemane foi que meu Jesus orou. Só que ele já faz tudo firulado. No Getsemane foi... Aí ele vai lá. Que o meu Jesus orou. Ele já faz algumas firulazinhas. Aí você escuta aí, foi agora. E não sai nada. Eu não tenho jeito para essas coisas, Deus. Para que você me chamou? E Deus levanta no outro dia um profeta. Cantarás para mim? Não, desse jeito ninguém escuta. Quem entendeu? Diga amém. O potencial ele está dentro de você. Nós não vamos ficar presos hoje em oração, não. Vamos falar o que Deus quer falar. O potencial ele está dentro de você. O desenvolvimento do seu chamado, do seu dom de governo está dentro de você. Mas sem perseverança, esquece. Primeiro princípio de arte marcial. Ainda viu isso? E ela, aquele negócio todo. Você vai lutar jiu-jitsu, a primeira coisa que eles ensinam para você é que você tem que fazer o mesmo movimento 300 vezes. Você faz até enjoar, até ele se tornar mecânico para você. Por exemplo, quando você vai treinar um Kung Fu da vida, o camarada, nunca faça isso, pelo amor de Deus, o camarada vai te dar um soco, você tem que treinar como esquivar do soco para você não tomar o soco, só que você tem que treinar várias vezes. Por quê? Porque se você não aprender, você vai tomar um soco. Tá entendendo? Tem certas coisas que é mais fácil você assimilar, você tem medo de apanhar, então você já se torna obrigado a fazer várias vezes. Você vai tocar um teclado, você vai ter que entender uma coisinha bem simples. Ou você pratica, ou a sua musculatura do seu antebraço, do seu bíceps, do seu ombro e até da sua coluna cervical, que é a que sustenta ela, precisa se adequar à sua nova postura, que você vai ficar muito tempo. Porque senão você não vai conseguir desenvolver agilidade. O metrônomo que existe dentro desse teclado, dentro de outros instrumentos, ele é utilizado para você treinar a velocidade. Ou seja, você tem que repetir o mesmo movimento várias vezes. Quando que você vai conseguir desenvolver uma vida de oração? Quando você desenvolver curtos espaços de oração no longo do dia. Eu fiz um propósito com Deus que de cada hora do dia eu daria 15 minutos de oração para Ele. 8 horas, de 8 a 8h15 eu estaria orando. 9 horas, de 9 a 9h15 eu estaria orando. 10 horas, de 10 horas, 10h15 eu estaria orando. Só 15 minutos. No longo do dia eu estaria orando um bocado, umas 4 horas mais ou menos. Mas eu estaria orando de 15 em 15 minutos. Só que mantendo minha atividade comum ministerial. Ainda mais na época eu estava ativista até o tutano. Eu descobri que eu não pensava em Deus. Eu descobri que eu estava longe de Deus. Eu descobri que eu não tinha tempo para Deus. Eu descobri que orar 15 minutos era uma luta terrível. Se eu parasse para orar 1 hora era tranquilo. Mas se eu parasse para orar de 15 em 15 minutos dentro de cada hora iniciada, pelo amor de Deus, que luta. De repente eu olhava no relógio, falei, meu Deus, se não tivesse, eu estou dizendo para vocês, se não tivesse o relógio me avisando que eu tinha que orar 15 minutos, eu não ia conseguir nunca. Pastor, meu sonho é conseguir passar a noite orando. Se você não desenvolver perseverança, esquece. Se o poder de Deus vir sobre você, você passa 5 dias orando. Agora, se o poder de Deus não vier sobre você, sem perseverança, você esquece. Tem pessoas que vai tentar tirar a carteira de motorista, para perto do carro, quando pisa na embreagem, solta com tudo e pisa no acelerador, o carro começa a pular, parece um canguru. Eu não dou conta de andar nesse negócio. Dá conta sim. Você só precisa aprender a perseverar. Vira para o diga para ele, tudo que você for fazer na vida, sem perseverança, esquece. Uma das coisas que Jesus mais desenvolveu dentro dos apóstolos foi perseverança. Ele diz, ficar em Jerusalém, até quando? Não sei. Até que do alto sejais. Até que esse do alto sejais podia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, como eles ficaram lá. Eu já dei alguns testemunhos do Davi Rebolo.
David Rebolo, cada um chama do jeito que quer. Ele chegou uma hora que ele começou a reclamar para Deus: Deus, eu só estou conseguindo te dar 16 horas do meu dia. Eu só consigo ficar junto com o Senhor 16 horas do meu dia, não tem jeito. Eu preciso que o Senhor me dê uma forma de eu conseguir ficar mais com o Senhor, porque eu não consigo ficar mais do que 16 horas, me ajuda. 16 horas e 0 minutos. 16 horas. Vira a sua mão e diga para ele: 16 horas. Diga para ele: você está tratando com muita naturalidade por enquanto. Diga para ele: 16 horas. Sabe o que Deus começou a fazer com ele? Arrancava o espírito dele do corpo na hora que ele deitava. Começava a treinar ele em espírito na madrugada inteirinha. E quando chegava às 6, 7 horas da manhã, ele trazia o espírito dele no corpo dele de novo. Ele levantava agora e continuava ficando nas outras 16 horas. Então agora ele estava ficando quase que 24 horas por dia junto com Deus. Só que por enquanto ele saía do corpo dele, o corpo dele ficava descansando. Ele lia a Bíblia, estudava a palavra, tinha visões, viajava, fazia um bocado de coisa. Quem está me entendendo, diga amém. Quando você passa a perseverar em Deus, quando você passa a perseverar nas coisas de Deus, quando você passa a perseverar naquilo que realmente é de Deus, você tem a oportunidade de usufruir do sobrenatural sobre você. Quando você passa a perseverar em oração, você tem a oportunidade de ver Deus fazendo coisas. Uma jovem coreana, ela passava todas as noites orando. Ela começou a perseverar a partir de 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Chegou o ponto que ela começou a orar a madrugada inteira, todos os dias. Chegou um certo dia que aconteceu uma coisa diferente. Ela sentiu uma presença diferente perto dela. O que está acontecendo? De repente ela olhou para trás, abriu o olho dela e foi ver quem estava do lado dela. Quem será que era, hein? Alguém apareceu ali. Jesus Christ. Jesus Cristo apareceu para ela. Pegou a mãozinha dela e falou assim: eu vou te mostrar uma coisa muito legal. Diz ela no relato dela que ela achou que Deus ia mostrar para ela o céu. Pelo contrário, Deus levou ela dentro do inferno. E ela fez viagens e mais viagens no inferno, junto com Jesus Cristo. Não foi anjo que foi levar ela não, foi o próprio Cristo. Ela viu o inferno, desenhou o inferno, disse com a grande maioria das pessoas que foram no inferno, que é uma garganta, que é um homem, aquele troço todo. Ela perseverou de madrugada e teve oportunidades. Todo mundo fala do Benny Hinn, grande homem de Deus, aleluia, aleluia, sim senhora, e sim senhora. Só que eu gostaria que você entendesse que ele passava do seu dia quase 12, 13, 14, 15, 16 horas orando. Antes das reuniões ele orava no mínimo 5 horas. Olá! Quando ele começou a participar do ministério do Kathleen Kuhlman, que ele começou praticamente a trabalhar no ministério do Kathleen Kuhlman, meio que quase que assumindo o lugar dela, a primeira ministração que ele fez, ele orou 5 horas antes, está escrito nos livros dele. Quem já leu sabe o que eu estou falando. Às vezes nós queremos resultado com a oração, mas nós queremos que a oração seja uma declaração, um decreto. Pum! Eu vou orar: Deus, em nome de Jesus, aleluia, e tem que acontecer? Não vai. Literalmente não vai. Enquanto você não aprender a perseverar, mortificar a sua carne, mortificar a sua alma, destruir os empecilhos que existem, querido, os primeiros 40, 50, 60, 70, vai depender do nível da sua alma, vai depender do nível da sua carne, vai depender do nível que você se encontra. Pode ser que você precise de 2 horas e meia orando só para mortificar a sua alma. Alô? Só para você sair do ato e entrar no lugar santo. O primeiro instante da oração começa no seu corpo. Depois você transita para a sua alma, até você chegar em espírito. Não pense você que quando você abrir a boca já chega direto em espírito, não. Teve épocas da minha vida que tudo que eu precisava fazer era fechar o olho, mais nada. Não é assim mais. Estou lutando para voltar assim de novo. Eu só precisava fechar o olho, era o suficiente. Só que eu quero que você entenda que quanto mais responsabilidades você agrega, quanto mais coisas você faz, quanto mais coisas Deus te dá, maior a responsabilidade. Eu imaginei que quanto mais Deus te desse, mais fácil ficaria. Pelo contrário, quanto mais Deus te dá, mais difícil fica um convite para mais responsabilidade você recebe. Eu imaginava que quanto mais Deus te dá, mais simples se torna. Pelo contrário, quanto mais Ele te dá, mais são os convites que Ele te dá para se aprofundar ainda mais. Quem entendeu? Ou seja, suponhamos que você está andando no nível 2 e está bombando, está aquela coisa maravilhosa, aquela coisa tremenda, né? Isso no nível 2.
Só que o convite para o 3 já chegou. E vai chegar uma hora que ele não vai fazer mais nada no 2 até que você pule para o 3. Porque com Deus não trabalha simplesmente paralisado. Ele quer que você tenha uma ascendência e prossiga. Só que o princípio da perseverança, ele é incrivelmente necessário. Você não vai conseguir descobrir o que está escrito aqui se você não perseverar. Eu passava 5 dias quase em cima de um único versículo. Num dia eu passava quase 12, 13, 14 horas tentando ler 2 versículos. E eu não entendia. De tanto insistir, alguém acho que ficou com dó de mim, pena, ou me amou um pouquinho mais e começou a ler para mim. Quem está me entendendo, diga amém. E de vez em quando, eu não sei se eu faço mimo, o que rola, ele lê para mim de novo. Mas não penso que ele vai ficar lendo para mim pro resto da vida, não. Eu imaginei que ia ser maravilhoso, mas 60 ele lê para você, coisa boa. A partir do momento que ele te dá algo e te ensina a fazer algo, ele quer que você se desenvolva e avance. No começo ele vai dizer para você: você pecou, você errou, você fez isso, aquilo. Ali na frente ele não vai dizer mais. Ele vai querer que você perceba isso. No comecinho, deixa o Espírito Santo convencer. Depois ele vai te convencer que a responsabilidade é sua, não é dele mais. No começo ele vai manifestar glórias e glórias corpóreas dentro de você. Depois, se você quiser essas glórias corpóreas, você vai ter que correr atrás. Quem entendeu, diga amém. No comecinho, fire, fire e fire. Quer permanecer no fogo? Vai ter que ir atrás dele. Tudo que ele faz com você é mais ou menos assim. Ele joga o docinho, você come, ai, coisa boa. E dá logo uns 5 passos, joga a mão no docinho, espera você vir. E com isso ele vai te levando para onde ele quer que você vai. Quem entendeu, diga amém. Perseverança não é teimosia. Uma das coisas que isso... Eu vi um ministro famoso. Pensa num cara teimoso. Ele chegou a ser tão teimoso que ele começou a exercer uma fé sobrenatural. Ele chegou numa reunião e disse assim um dia... Eu vi essa reunião nos meus olhos. Ele disse assim, ó: hoje eu fiz um propósito com Deus. Mas deu para entender na frase dele que quem fez o propósito foi ele. Se Deus aceitou, se Deus não aceitou, para ele não faria muita diferença não. Ele fez um propósito com Deus que todo mundo que entrasse naquele dia ia ser curado, não interessasse do que. Vai ser, acabou. Só que ele se colocou numa condição não de arrogante, não de prepotente, mas de confiança em Deus. Não teve um que não botou o pé ali que não foi curado. As doenças mais retardadas que aconteceram foram curadas. Esse camarada ia morrer afogado. Ele simplesmente colocou dentro do coração dele que ele não ia morrer nem a bolachada. Ele nadou quilômetros e quilômetros e não morreu. E eu comecei a prestar atenção na teimosia que ele tinha e na perseverança que ele tinha para alcançar os objetivos. Vira para o seu irmão e diga para ele: o líder sem perseverança é seguidor. Eu vou dizer de novo, para ver se sua fichinha cai, peraí. O líder sem perseverança é seguidor. O que você quer na sua vida? Sem essa perseverança não vai. Se você puder perseverar com pessoas ao seu redor, maravilha, vai te incentivar. Mas se você não puder, persevere sozinho. É mais difícil, mas não importa, não vai te atrapalhar em nada. Você tem que ser cabeça dura nesse aspecto. Você tem que ser teimoso na linguagem entendível. Que no final das contas você tem que ser perseverante naquilo que Ele te deu. O que Ele disse para você, você vai ter que ir. Um dia eu entendi que eu podia escutar a voz de Deus 24 horas por dia. Eu cheguei a dizer para Deus numa ignorância minha, eu falei: Deus, aqui é o seguinte, se tiver escrito nesse livro do Senhor que o Senhor não fala com os outros 24 horas, paciência, comigo o Senhor vai falar, porque eu vou perturbar o Senhor até o Senhor falar. Todo mundo que eu conhecia dizia que era impossível. Aquele que persevera acha. Jesus ensina isso várias vezes. Vai lá na casa do seu vizinho, importuna ele, pede para ele o pão, enche os picuá dele com 1 hora de nervosismo, pelo menos aí sai te dá o pão, você parar de encher os picuá dele, parar de encher o saco do Papai Noel dele.
Jesus ensinou isso, não ensinou? Ensinou, não ensinou? Que ele vai lá e começa a importunar um amigo dele, me dá um pão, tô com o vizinho aqui, pelo amor de Deus. Ah, dormir não, vou não, eu preciso do pão, eu durmo se você me der o pão. E Jesus comparou isso ao reino dos céus. Aquilo ali não é só insistência, é vira seu irmão, princípio do reino de Deus. E isso precisa, segundo Tiago, preste atenção. Ora, a perseverança deve terminar sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta alguma em vós. Se a perseverança não desenvolver dentro de você, você não vai ser completo nem maduro, e vai sempre faltar dentro de você isso. Pessoas fazem um propósito financeiro com Deus. Não, eu vou me tornar uma pessoa de sacrifício. Faço a primeira, do outro dia eu passo uma dificuldade financeira. Não. E rapaz, o dia que eu fiz um voto com Deus que eu ia acabar com a raça de Mamon, eu fui até o fim. Eu falei, eu não como nada com a minha família aqui. Eu fico sem comer aqui, mas não deixo esse desgraçado passar por cima de mim. E gritava, eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de dinheiro. Foi um dia, um rapaz foi tomar café dentro de casa, não tinha R$1. Eu falei, Jesus, agora o que eu faço? O pessoal chegou lá, eu tomar um café. Vou tomar café do quê? Vamos tomar um chá de ar, aleluia. Pão com tai, quem conhece pão com tai? Você passa a faca nele e come, aleluia. Não passei fome não, queridos, nunca passei, graças a Deus, e nem vou passar. Cheguei lá dentro do às vezes vocês escutam eu contando isso aqui, parece que eu passei fome, não passei fome não. Cheguei lá assim para tomar café, eu falei, agora. Estava minha esposa, a Júlia. Eu falei assim, amor, eu vou lá no supermercado comprar alguma coisa. Ela, amém, amor. E desci. No que eu desci com o irmão, fomos lá, falei, então, mas vamos lá comprar uma coisa. O rapazinho parou assim, no meio do caminho comigo, fez assim. Eu falei, oi, tá passando mal, Deus tá falando com ele. Ele falou assim, pastor, pera só um minutinho. Ficou todo espiritual em segundos assim. Deus está falando comigo. Enfiei a mão no bolso, me deu dinheiro. Mal sabe ele, quem pagou o café foi ele, não foi eu. Cheguei lá, abri a carteira normal, ele não sabia o que estava lá dentro, o que não tinha. Peguei os R$20 de oferta dele, comprei o café. Ainda comprou um bocado de coisa, faltou, não tinha para inteirar, ele mesmo inteirou. Mas eu fui sem R$1. Eu fui comprar sem dinheiro, do jeito que a Bíblia diz. E de graça. Entendeu? Diga amém. Pastor, mas aí, né? Aí se Deus não falasse com ele, vai comprar de que jeito? Não sei, que eu ia comprar, eu ia. Porque eu falei para Mamon que eu não preciso de dinheiro. Quem entendeu, diga amém. Eu disse para ele que eu não preciso de dinheiro, eu não preciso dele. E eu não preciso depender dessa porcaria desse negócio para poder viver. E eu comecei literalmente a lutar contra isso aqui até o fim. Falei, Deus, eu não desisto. Queridos, depois que eu descobri que Mamon está relacionado com a salvação, eu descobri que Mamon está relacionado com a intimidade. Mamon é uma desgraça, uma praga tão grande que ele se torna um senhor da sua vida. E enquanto ele for senhor da sua vida, você não desenvolve o seu ministério. Vira para quem está do seu lado, diga para ele, você dizima? Diga para ele, por que não? O fato de eu ensinar sobre oferta aqui não significa que o dízimo foi quebrado. Eu já ensinei que não foi. E por que você não dizima? Está com medo de faltar? Vai morrer de fome. Cada vez que você tem medo que falte dinheiro para você, você fecha as portas financeiras para a sua vida. Cada vez que você tem medo que os recursos cheguem na sua mão, você fecha as portas financeiras para você. Cada vez que você tem medo de passar fome, cada vez que você tem medo, tem pessoas do ministério que eu já estou começando a orar, falei, Jesus, pensa bem o que o Senhor quer com esse povo. Pensa bem o que o Senhor quer com esse povo, porque esse povo não tem vontade, tem medo de estar perto de ti. Tem medo de ir para qualquer tipo de canto, tem medo para qualquer coisa. Eles querem te servir no meio de luxo. Engraçado. Enquanto eles estavam tudo bem, passavam algumas dificuldadezinhas financeiras, estava tudo bem. A hora que Deus começou a requerer casa, carro, as coisas todas, já começaram a voltar para trás. Florianópolis, dia 15 de outubro, brincadeira, nem sei a data. Fiquei sem carro, comecei a andar.
Fui fazer uma compra, estava sem dinheiro, Deus me deu dinheiro para comprar alguns legumes, fui comprar. Eu fui tão feliz comprar, que a gente não tinha os recursos. Cheguei lá e comecei a comprar as coisas, escutei o Espírito Santo falou: filho, compra, vai com calma. Foda-se, o Senhor me deu os recursos comprar. Eu falei: vai com calma, não entendi nada, e nem também quis saber da tal da calma. Peguei as sacolas, né, acostumado a sair entrar dentro do carro. Peguei as sacolas, de repente eu entendi a calma. Agora eu tenho quase 4 quilômetros para eu andar com essa sacola na mão. 12 quilos de um lado, 12 quilos do outro aproximadamente. Ah, pastor, é pouquinho, segura 12 quilos para você sentir o drama. Bota um saquinho de arroz de um lado e do outro e vem para o culto. Ofertar aqui, vem? Você vê que delícia. Logo nós vamos pedir a parte das cestas básicas aqui para a gente ajudar algumas famílias. Você vai botar um saquinho aqui e o outro aqui e vai vir. Você vê que delícia. Meus dedos chegaram a estourar. Chegou no meio do caminho, eu comecei a chorar, cara, quase. Falei: Deus, manda aparecer alguém aqui. Passa um irmão que vai me levar. Quando tá chegando perto da casa, eu falei: Deus, faz alguém ficar com dó de mim, pelo amor de Deus. O Senhor não tá, não. Fui sair do centro da cidade onde eu estava, já não andava de ônibus, fazia anos e anos, eu nem sabia o que era andar de ônibus. Eu não sabia nem qual que era a sensação de passar naquelas catracas mais. A gente vai ficando metido. Entrei dentro do ônibus e fui. Aí um amigo me ligou, falou: rapaz, você não me fala, eu vou te buscar de carro. Eu falei: cara, deixa eu passar, e a prova? Ou melhor dizer, deixa eu passar meu processo em paz. Que ônibus você vai pegar? Eu falei: vou pegar o verdinho. Não, rapaz, tem um executivo. Eu falei: deixa o executivo lá, irmão. Deixa eu andar de linha verdinha mesmo. É melhor eu passar o processo hoje, para não ter que passar depois. Entendeu? Diga amém. Vira para o seu irmão, diga para você: é para passar. Passa logo de uma vez. Que doa de uma vez logo. É melhor arder de uma vez do que você ficar ardendo aos pouquinhos durante muito tempo. E aquele mimo do povo: não, pastor, não manda de ônibus, eu vou te buscar. Não, eu falei: meu irmão, deixa eu passar meu processo em paz, pelo amor de Deus. Minha esposa queria sair com meu menino. Vira a sua mão e diga para ele: quando você cumpre o que está escrito, você tem acesso ao sobrenatural. Abra a boca para falar, vai morrer sem ar aí. Vira para o seu irmão: quando você cumpre o que está escrito. Nem estou escutando o que você está falando. Diga: quando você cumpre o que está escrito, você tem acesso ao sobrenatural. Minha esposa me ligou e falou: amor, estou querendo sair com o Natan, mas não consigo, está uma chuva. Mal sabia ela que a chuva estava em cima de mim. Amém, né? Ela não sabia. Cheguei e falei: Deus, minha esposa quase não sai o dia inteiro dentro de casa, e meu menino precisa sair também para tomar um ar. Aqui mofa as coisas, aqui o senhor entendeu o que eu quis dizer. O que eu faço? Eu falei assim: ora para a chuva parar? Eu meio que falei quase assim: pode? Eu levantei a mão para cima, o que eu faço? Ele falou: grita. Gritando de gente do meu lado. Ele falou: levante a mão para cima. Levantei. Levantar a mão tá fácil. Ele falou: agora grita. Eu falei: vou gritar o quê? Grita, cessa. Eu falei: Jesus de Nazaré. Coisa boba, a gente se preocupa tanto com a gente que a gente esquece de quem está falando com a gente. Levantei a mão para cima e gritei: cessa! Você acha que eu grito alto? Você tem que conhecer o Léo. O Léo ganhou de mim. Foi o espaço de eu andar num poste, no outro, secou o chão. Minha esposa desceu. Ai, amor, vou passear com o Natan. Parou a chuva, glória a Deus. Falei: mas mal sabe tu o que aconteceu, minha filha. Ela toda molhada d'água, o negócio todo. Eu peguei o celular, mostrei para ela que eu gravei isso. Ela olhou: eita, amor. Sabe quais foram os argumentos que eu disse para Deus? Falei: Deus, eu não tenho carro, não tenho guarda-chuva, não tenho absolutamente nada. Eu só tenho o coco para tomar uma chuva. Minha esposa, a mesma coisa. Não tem como, o menininho pode ficar gripado, alguma coisa, a gente não quer isso. É o que eu tenho. O senhor não precisa ficar com dó, é o que eu tenho. E mais uma vez ele usou a mesma frase que eu vou dizer para vocês: você está com quem e serve a quem? Esqueceu que tens autoridade sobre a natureza? Vira para o seu irmão e diga para ele: tu és um Adão restaurado.
Às vezes nós deixamos de usufruir das coisas justamente pelo fato de não crermos no que Ele disse e nem tampouco perseverarmos naquilo que Ele disse. O fato de não funcionar a primeira vez não significa que não vai funcionar na segunda. O fato de não dar certo de primeira não significa que não vai dar certo na segunda. Isso é uma filosofia da terra. Não deu da primeira, vai insistir. Burro é o que insiste no mesmo erro, querido. Se Deus disse, não tem erro, entendeu? Se está escrito aqui também não tem erro. Se não deu certo é porque tem alguma coisa errada que tem que sair, mas não vai dar errado. Quem entendeu? Vira para o seu irmão e diga para ele: Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, por gentileza, persevere, que é o único caminho que você tem para prosseguir. Entenderam isso aqui? Pessoas não cantam porque não perseveram, não tocam porque não perseveram, não abrem empresas porque não perseveram, não fazem coisas porque não perseveram, não compram coisas porque não perseveram, não têm coisas de Deus porque não perseveram, não recebem coisas de Deus porque não perseveram. A maioria das coisas que elas não alcançam porque não perseveram, não tem coragem. Tenta o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, no quinto dia está desanimando, no quarto, no sexto dia está cansado, no sétimo já não tem mais coragem, no quinto desiste. Gálatas, fazendo um favor. Obrigado, Jesus. Eu preciso de um minutinho, tá, gente? Eita, obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, puxa vida, hein? Capítulo 6, versículo 9, por favor. Seja a honra. 6:9 está escrito assim: não nos cansemos de fazer, ó. Termina aí. Pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Pois a seu tempo nós vamos colher, se a gente não desistir. Deus olhou para Daniel e disse: vá até o fim. A Bíblia continuamente, de igual modo, do começo ao fim, do princípio ao fim da Bíblia Sagrada, é sempre do mesmo jeito. Aos que perseverarem, dar-te-ei a coroa da? Aos que chegarem até o fim, não é aos que tentarem, não é aos que pararem no meio do caminho, aos que chegarem até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia continuamente descreve a mesma coisa. Aquele povo ficou lá orando. Opa, criou o que Deus precisava, o veículo foi gerado. Deus foi lá e tirou Pedro lá de dentro. Eu sou capaz de dizer sem associação que às vezes nós não conquistamos o que nós queríamos em oração porque nós paramos de orar antes da hora. Todos de pé, por favor. Você pode estar tendo uma oportunidade única de desenvolver aquilo que Deus quer fazer com você durante anos. Quis e quer fazer com você durante anos e até o dia de hoje Ele não conseguiu. Você pode estar tendo uma oportunidade única de aplicar o que Deus quer que você faça e até o dia de hoje Ele não conseguiu aplicar isso em você. Ele está te dando mais uma oportunidade e você não está querendo. Você está sendo ministrado por um camarada ou por um homem ou por quem eu queira, como você quiser, chato que dói, enjoado até onde não vai e tinhoso que só Jesus para me aguentar. Pode ficar tranquilo que você não vai curtir a minha tinhosidade, não sei, é só entre eu e Deus. Mas sou tinhoso que dói.
Mas eu acredito que é uma qualidade que Deus me deu, porque quando Deus me faz botar um negócio na cabeça, quando Ele me fala uma coisa, eu vou até o fim. Eu fico pior que um pitbull, sem braço, sem perna, eu vou para frente. A grande maioria dos ministros famosos experimentaram coisas que eu não experimentei. Tiveram coisas que eu não tive. Mas eu não procurei me apoiar em cima dessas coisas para eu fazer o que eu tenho que fazer para Deus. Enquanto pessoas começaram a ser usadas por Deus instantaneamente, eu tive que esperar um ano inteirinho para ver Deus fazer coisas. Ainda falando para Deus, Deus, uma hora o Senhor vai descobrir que eu quero. E quando o Senhor entender por bem que chegou o momento, eis-me aqui. Quem está entendendo, diga amém. O que você quer com Deus? Pastor, eu quero fazer coisas para Ele. E Ele quer que você faça coisas para Ele. Agora vamos começar por um começo. O que você está tentando desenvolver para Deus? O que você está dentro do seu coração para fazer para Ele? Queridos, vocês vão me desculpar agora o meu minuto de desespero, porque eu estou desesperado, pelo amor de Deus. Não adianta acabar essa reunião e você começar a sorrir ali fora, pensar 500 coisas e voltar a mesma coisa de novo, gente. Não adianta você sair daqui e continuar com o mesmo tipo de pensamento. Os espíritos da maldade, aqui você está protegidinho, queridinho. Aqui está tudo bem. Aqui todo mundo é espiritual. Aqui todo mundo é cheio de Deus, aleluia. Aqui está todo mundo bem. A hora que você sair daqui de dentro, você vai para onde? Sabe se Deus para onde? Para sua casa, para algum lugar comer? Eu não sei o que você vai fazer. A questão é como vai ficar a sua cabeça. Você vai voltar para a sua velha rotina, sua velha tradição humana. Você vai voltar para as suas velhas práticas de novo. E vai voltar para o mesmo joguinho de novo, para o mesmo dia a dia de novo, para a mesma manhã, para a mesma tarde, para a mesma noite. Pelo amor de Deus, persevera para mudar. Persevera para ter o que Deus quer que você tenha logo. Não me interessa quantos anos você tem. A morte não escolhe idade para chegar. Pelo amor que você tiver em Jesus Cristo, está na hora de perseverar, está na hora de funcionar, está na hora de chacoalhar o pelo, está na hora de entender que se você não fizer alguma coisa, não vai acontecer nada. Deus só está esperando você dar o primeiro passo. Deus só está esperando você fazer alguma coisa. O Espírito Santo está numa expectativa gigantesca, esperando: filho, faz que eu te ajudo, faz que eu te ajudo, faz que eu te ajudo. Repara, lembra que quando você se esforçava um pouquinho, acontecia pelo menos alguma coisa. E quando você queria ser crente, né, como a gente usa essa expressão, Ele começa a fazer alguma coisa. Querendo ou não querendo, o seu corpo está recebendo pequenas frações de unção todos os cultos. Isso te abre para avançar. A gente não se mata aqui para trazer qualquer tipo de atmosfera aqui para nada. É justamente para te preparar. Se você não perseverar no que você tem que fazer, infelizmente não vai para frente. Fecha os olhos e pensa no que você gostaria de fazer para Deus. Mas pensa uma coisa grande. Não vem com esses papinhos furadinhos, essas coisinhas pequenininhas não. Não vem com esses negócios assim: eu gostaria de pregar o evangelho. Tá, que bom, de que jeito, de que forma? Pensa em coisa grande, vai. Fecha o olho, homem. Todos que estão aqui dentro, por favor. Fecha os olhos. Pastor, eu quero fazer uma grande oferta para Deus. Não se preocupa só com oferta, não. Se preocupa em serviço. Oferta é bênção de Deus demais. Glória a Jesus por tudo isso. Pastor, mas tudo bem, eu quero fazer um serviço, eu quero fazer uma grande oferta para Ele. É o meu desejo, então faça. Mas pense em algo incrível. Agora pense num serviço também. Em algo que você quer prestar para Ele. Algo que você quer fazer por Ele. Grande. Vai, deixa o negócio fluir. Eu lembro de um dia de usar toda a minha imaginação, que é pior do que a do Fantástico Mundo de Bob, e Deus olhar para mim e falar só isso. Eu falei: o quê? Eu tentei usar o máximo da minha imaginação 3 vezes. Ele terminou falando para mim só isso. Vai.
Usa sua mente um pouquinho. Use seu coração, seu amor, seu desejo por Ele. Vai, 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 vai. 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 Começa a pensar em coisas grandes. Pastor, eu estou me vendo diante de uma gigantesca multidão. Então triplica essa gigantesca multidão. Vai, 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 vai. Pastor, eu estou vendo milagre, vê mais. Vai. Vai, vai, vai. Deixa fluir esse negócio aí. Pelo amor de Deus. Muitas vezes o maior agente contra você é você mesmo. Muitas vezes o maior esfriador de você não é o diabo e nem pessoas, é você. Porque se você olha para alguém, alguém te esfria porque você já está gelado. Gelada. Você tem que ser o tipo de pessoas que não precisa de incentivo de ninguém. Você tem que ser o tipo de pessoas que inflama pessoas. Deixa fluir lá em cima. Bem grande. Seu Deus não é pequeno, Ele é gigantesco. Ele é imenso. Vai. Vai. Você consegue mais longe do que isso? Vai. Você consegue pensar mais do que isso? Você consegue imaginar muito mais do que você está imaginando? Vai. Poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. És meu poderoso Deus, poderoso Deus. Foi tudo que tinha? Não foi não, tem mais jeito ainda. Vai, vai, pensa, viaja, sai de si, sai da casinha, esquece a sua razão um minuto, esquece o natural um segundo, sai, vai. Ele tem poder. Pensa, se seria lógico dizer para um homem que sem relações sexuais nasceria uma criança. Pensa, se seria lógico a um homem dizer que um profeta estendeu as mãos, o mar se abriu e eles passaram a seco. Pensa, se seria normal para um homem ver Deus parar o tempo e retroceder o sol e o relógio. Pensa, parar o sol. Pensa se seria lógico para uma pessoa beber água de uma rocha. Desde quando a água sai rocha? Pensa. Seria lógico a um homem ver a tempestade e o mar se acalmar. Pensa se seria lógico a um homem brilhar feito uma luz, flutuar num monte, andar sobre as águas, transformar um martelo num plástico ou no isopor, mas fazê-lo flutuar, transladar de um lado para o outro, de monte a vales, fazer fogo descer dos céus. Pensa. Pastor, eu não consigo pensar muito. Deus vai te fazer voltar a ser uma criança de novo, porque delas é feito o reino dos céus. Pastor, eu estou imaginando algo tremendo. Pastor, eu estou me vendo falando com a nação inteira de Jesus Cristo. Pastor, eu me vi arrumado bonitinho dentro de um programa de televisão, mas eu não estava pedindo dinheiro não, pastor. Eu estava falando do reino de Deus. Eu estava falando, seja curado, e milhões e milhões de milhares de pessoas estavam sendo curadas. Pastor, eu me vi dentro da China pregando o evangelho lá dentro, os comunistas chegando perto de mim para tentar me matar, e ninguém conseguia colocar as mãos de mim, que estava lotado de anjos ao meu redor. Tinha um poder incrível dentro de mim, que eles eram arremessados em distância de perto de mim.
saindo em espírito e confrontando os principados no ar. Pastor, eu estou me vendo cantar em pessoas sendo convertidas ao Cristo ressurreto que eu sirvo. Pastor, eu estou me vendo dançar para as nações. Pastor, eu estou me vendo mexendo na política desse Brasil. Pastor, tudo é possível, basta crer.